Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria, quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, por quê? Porque vamos à casa do Senhor. Esse salmo da Bíblia que foi cantado hoje nos fala que estar reunidos em nome de Deus, como nós estamos aqui agora para celebrar essa missa, tem que ser motivo de felicidade. É aquilo que eu já disse para vocês uma vez: para Deus nada deve ser obrigação, mas sim amor. Vir à missa não pode ser obrigação para nós católicos. Estar aqui na missa tem que ser amor, prazer, alegria. Deus nos deu tantos dons, tantos bens. É a forma de demonstrar a minha gratidão a Ele, me fazer presente em cada Eucaristia. É a forma de eu demonstrar a minha gratidão a Ele, rezar, comungar, escutar a palavra, crescer na fé. Hoje a igreja celebra uma solenidade. Vou começar fazendo uma catequese. Vamos entender e conhecer um pouco mais da doutrina católica primeiro, antes de nós entrarmos nas leituras. Que é importante que você, católico, conheça a sua fé, para que você possa dar a razão da sua fé. Nós temos na igreja vários tipos de festas. As festas mais simples são chamadas de memórias. Para alguns santos ou santas que não são assim tão conhecidos, são de não tanta importância, então a gente celebra a memória. Quando é uma razão
maior para celebrar, a gente chama de festa. Quando é uma festa grandiosa, a gente chama de solenidade. Então nós temos 3 tipos de festas na igreja, na liturgia, na missa. Ou é memória, ou é festa, ou é solenidade. Solenidade é a grande festa. Hoje é uma solenidade dedicada a Cristo, com o título de Rei do Universo. Essa solenidade termina o ano litúrgico. Então essa é a última semana de hoje, domingo até sábado que vem, dia 29, é a última semana do ano litúrgico. O que é isso? Existe uma diferença entre o ano civil e o ano litúrgico. O que é ano civil? É o ano da sociedade. Quando é que ele começa? 1º de janeiro. Quando é que ele termina? 31 de dezembro. Esse é o ano civil. É isso? Então, nós estamos aí há 37 dias de terminar o ano civil. Dia 31 de dezembro. 1º de janeiro, vamos nos desejar Feliz Ano Novo. 2026 chegou, ano civil. Muito bem. A igreja tem uma contagem um pouco diferente do ano em relação às celebrações. Por isso que chama ano litúrgico. Ou seja, é o ano da liturgia. O que é liturgia? As celebrações que a igreja faz. Por exemplo, agora nós estamos celebrando uma liturgia. O ano litúrgico da igreja, ele começa não dia 1º de janeiro, mas começa com o tempo do advento. Domingo que vem já vai ser o 1º domingo do advento. Por que ele começa com o advento? Porque para nós estudamos na história, vocês se lembram? Quando Jesus veio, começa o ano 0. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, a chegada de Cristo marca o ano 0 da história. De forma que a partir de agora a gente vai dizer antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é o marco. Então, na liturgia, a chegada de Jesus é o marco. Quando é a chegada de Jesus? Natal, nascimento dele. Certo? 25 de dezembro. Para preparar o Natal, nós temos 4 semanas, chamada de advento. Preparação para o Natal. Então, está dentro do tempo do Natal. Portanto, o ano da liturgia da igreja não começa 1º de janeiro, mas começa no 1º domingo do advento, que vai ser justamente domingo que vem. Então, esse domingo é o último domingo do ano litúrgico que nós estamos celebrando até agora. Essa é a última semana. A partir da semana que vem, nós já começamos um tempo novo, já nos preparando para o Natal. O ano litúrgico, ele tem vários tempos. Primeiro vem o advento, e é usada a cor roxa. Vocês vão ver nos paramentos aqui dos padres, como também ali nas toalhas, a cor roxa. Dia 24 de dezembro à noite, começa o tempo do Natal. Termina o advento, começa o Natal. É o branco, é a chegada de Jesus. Em janeiro, depois da Epifania, começa o tempo comum. É o verde. Vai até o Carnaval. Quarta-feira de cinzas, começa a Quaresma. É o roxo outra vez. Aí todo o período até a Páscoa. Aí quando chega na Páscoa, termina a Quaresma, começa o tempo da Páscoa, é o branco. A Páscoa vai até Pentecostes, é o branco, 50 dias. Depois, aquele tempo comum que começou aqui antes do Carnaval, continua lá até o final. Você deve se lembrar, domingo passado, 33º domingo do tempo comum. Domingo anterior, 32º domingo do tempo comum. Então a gente termina com os domingos do tempo comum. E com a festa de Cristo Rei, nós fechamos o ano declarando, depois que Jesus nasceu, depois que Jesus viveu, morreu, ressuscitou,
eu só posso concluir uma coisa: Ele é Rei do universo, Ele é Senhor de todo mundo, Ele é Senhor do universo. Por isso é que nós estamos celebrando hoje uma solenidade, uma grande festa dedicada a Jesus, reconhecendo como Rei do universo, do mundo inteiro. Tá claro até aí a catequese? Entendeu? Que nós estamos terminando o ano? Muito bem. Agora vamos falar sobre a festa de hoje então. Hoje, Cristo Rei. Esse nome é meio complicado para a nossa cabeça, porque não tem nada a ver com aquilo que você conhece de rei. Quando eu digo Cristo Rei, imagina na sua cabeça um rei que você conhece pelos filmes, pelos países que tem monarquia, pelos livros que você leu. Imagina na sua cabeça o que é um rei, imagina. Pois é, não é nada disso, pode apagar tudo, que esse rei Jesus não tem nada a ver com aquilo que você pensou, é totalmente diferente. Então nós estamos julgando aqui com dois conceitos de rei, dois conceitos. O que é que você pensou? Você pensou o rei, alguém que é o mais importante do reinado, alguém que mora num palácio, alguém que usa roupas de ouro, de prata, sempre muito chique, alguém que tem soldados para defender o seu reino, armados até os dentes, alguém que tem muito dinheiro, muita riqueza, alguém que declara guerra, alguém que manda, desmanda. Esse é o rei que nós temos na cabeça, que a gente aprendeu dos filmes, dos livros. Pois é, tem a ver com Jesus? Pensa bem, compara. Não tem. Quando no Brasil se quer dizer que aquela coisa é a melhor de todas, coloca o nome de rei. Roberto Carlos, o rei da música. Pelé, o rei do futebol. O mercadinho da esquina, o rei do arroz. O açougue da outra esquina, o rei da carne. Não tem os negócios desses. Não tem os negócios desses. Não é isso? Quando se quer dizer que é rei, é porque a pessoa top, né? Aquela que, ó, ninguém vai superar, aquela ali é demais, né? E essa é a imagem que nós temos de rei aqui na nossa cabeça. Agora, Jesus, qual foi o trono de Jesus, né? Todo rei tem um trono, uma cadeira alta, bonita. Qual foi o trono de Jesus? Olha atrás de mim ali, lá na frente, olha o trono dele lá. Olha o trono de Jesus, uma cruz. Qual é o exército de Jesus? 12 discípulos que ele escolheu, que não tinham armas, que não brigavam. E depois, a partir dos 12 discípulos, todos nós que somos seguidores de Jesus hoje. Qual é o palácio que Jesus mora hoje? É o sacrário, que está ali do lado, na capela do Santíssimo. É o coração de cada um de nós, quando a gente comunga a hóstia consagrada. Não tem um palácio de ouro, de uma arquitetura belíssima, grandiosa, vários quartos, salões de festa. Não tem. Todo rei tem uma coroa de ouro, para dizer que ele é o maioral. Qual é a coroa de Jesus? Olha lá na cruz, uma coroa de espinhos na cabeça. Tá vendo? Como é que o tipo de rei de Jesus é bem diferente do rei terreno, mundano, que nós conhecemos? Então a primeira coisa que tem que fazer nessa missa é desmistificar que tipo de rei é Jesus. Não é esse rei que nós estamos acostumados a entender, rei do arroz, rei da carne, rei da música, rei do futebol. Não tem nada a ver. Tanto
tanto que o evangelho de hoje, olha, na festa de Cristo Rei, ao invés de ser um evangelho que fala de Jesus subindo para o céu, ao invés de ser um evangelho que fala de Jesus julgando aquelas mesas dos cambistas lá no templo fora, ao invés de ser um Jesus que está multiplicando pão, não, fala de Jesus na cruz. Olha que contradição. É festa de Cristo Rei e o evangelho fala de Jesus morrendo. Olha, eu estou insistindo nisso para você entender que quando a gente quer seguir Jesus, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, que a maneira de Jesus ser, o projeto de Jesus, ele tem que mudar as categorias que nós já temos para analisar a sociedade, para viver em sociedade. E a gente só vai ser um católico realmente verdadeiro, a gente só vai ser um católico realmente conhecedor e seguidor, se a gente for capaz de entender que Jesus está na contramão daquilo que a sociedade nos fala, e que o projeto dele é bem diferente. Por exemplo, na sociedade, você não pode levar desaforo para casa, gritou com você, grita também, não seja bobo, ninguém pode fazer hora com a sua cara, lhe agrediu, agrida também. Com Jesus, perdoar até 7 vezes 7, 70 vezes, 7 vezes 10, 10 vezes. Dar a outra face para quem te bateu. Construir a paz, está vendo? O projeto de Jesus, ele vai contra o projeto de uma sociedade que inclusive o levou à morte. É por isso que o evangelho de hoje é um evangelho que fala da morte. Toma comigo aí o evangelho então, para a gente estudá-lo juntos aqui nessa missa. O evangelho está aí no número 10. Tem o canto de aclamação, mais embaixo tem o evangelho. Vamos estudar aí o texto para a gente entender o que significa chamar Jesus de rei. Número 10, acharam? Naquele tempo, ó, qual que é a cena? Jesus está pregado na cruz, ao lado dele 2 ladrões, aos pés dele um punhado de gente gritando, brigando, insultando. Então essa é a cena. Os chefes, o que é chefes? Aqueles que eram autoridades dos judeus, zombavam de Jesus dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. O texto é tão bonito que o que os chefes dizem para Jesus é uma frase que vai se repetir 3 vezes nesse trecho: salva-te a ti mesmo. Presta atenção. O que os chefes dizem para Jesus? A outro salvou. Isso não basta. Salva a ti mesmo. É salvando a ti mesmo que nós vamos ver se você tem poder. Salvar os outros não conta nada. Salva-te a ti mesmo. Vamos parar aqui? Vamos parar aqui? Você está vendo a mentalidade do mundo, da sociedade de Jesus, como é que é? Para Jesus, a mentalidade dele é assim: eu vim para salvar os outros. A sociedade diz assim: salva você mesmo. Seja o primeiro. Seja egoísta. Seja individualista. Olha ao seu lado primeiro. Ninguém vai olhar para você não, hein? Olha lá, hein? Cuida de você primeiro, hein? Esquece os outros. Primeiro você. Salva a si mesmo. Se der.
E os chefes querem dizer para Jesus assim: você salvou os outros a vida inteira, Jesus. Curou cego, leproso, paralítico, aleijado. Agora salva a si mesmo. E eles não entendem que o projeto de Jesus não é salvar a si mesmo, é salvar os outros. Mas na cabeça deles a grandeza de Jesus está se ele for capaz de salvar a si mesmo. O que é salvar a si mesmo? Sair da cruz e dizer: tchauzinho para vocês, eu venci, vocês não vão me crucificar não, eu fugi, vocês não vão me pegar. Isso que seria salvar a si mesmo. Ou seja, não cumprir a vontade de Deus, ou seja, não dar a salvação para mim e para você. Mas essa é a sociedade que nós vivemos hoje, e eu tenho certeza que dentro de você tem muito dessa mentalidade: salva a si mesmo, salva a si mesmo. Então celebrar Cristo Rei é a gente entender que a minha salvação está na minha capacidade de salvar os outros e não de voltar para mim mesmo. Que isso que a gente chama de felicidade, que isso que a gente chama de realização, não se faz voltando para mim mesmo, mas é a minha capacidade de amar os outros e de me voltar para as pessoas. Que quanto mais eu quiser salvar a mim mesmo, mais na solidão eu vou ficar. E quanto mais eu quiser salvar o outro, mais eu vou ser uma pessoa que vai experimentar a felicidade. O que é o casamento? Vamos trazer a realidade, né? Tem vários casais aqui hoje. O que é o casamento? É justamente poder dizer assim: eu estou me casando com você para trazer a salvação para você. E o outro dizer: e eu estou casando com você para trazer a salvação para você. Quando é que o casamento dá errado? Quando o marido diz: eu quero é me salvar. Quando a mulher diz: eu quero é me salvar. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Quando é que o casamento dá certo? Quando um diz para o outro assim: eu estou casando para você porque eu quero te salvar. Ou seja, eu vou entrar na sua vida para agregar valor, para fazer você crescer, para fazer você feliz, para você ser uma pessoa melhor porque está junto comigo. Vamos caminhar junto? Olha, eu também estou entrando na sua vida para te salvar. Eu também quero que você cresça comigo. Eu também quero que você seja uma pessoa melhor comigo. Eu também quero que você seja muito feliz ao meu lado. Um está salvando o outro. Agora, meu amor, você está bebendo muito, está chegando em casa muito tarde, você não está muito carinhoso, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga as minhas contas, eu sou assim, quando você me conheceu já era assim, eu sou desse jeito, para de encher isso que vocês pensaram, não me perturba não, eu quero salvar a mim mesmo. Olha, tá vendo? Aí acaba o casamento. Porque eu já não escuto a dor do outro, eu quero saber de mim. Eu não quero sacrificar nada meu pelo outro, não. Eu quero ser feliz à minha maneira, o outro que se dane. Eu quero salvar a mim mesmo, só isso. Isso é no namoro, isso é no noivado, isso é no casamento. Mas a gente é educado na sociedade para salvar a si mesmo. E o projeto de Jesus é diferente. Olha, se você não salvar os outros, você não vai conseguir se salvar. Muito bem. Esses foram os chefes. Agora os soldados. O que os soldados falam para Jesus? Os soldados também caçoavam dele, ofereciam vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Tá vendo? Mesma coisa. Olha os soldados aí. Se você é rei, salva a ti mesmo. E Jesus está dizendo: porque eu sou rei é que eu não quero salvar a mim mesmo, eu quero salvar os outros.
mas eles não são capazes de entender isso, como nós tantas vezes não somos capazes de entender. Então, os chefes, os soldados, salva-te a ti mesmo. Um dos ladrões que está do lado, a mesma mentalidade: tu não és o Cristo? Salva-te a ti, ó, terceira vez, salva-te a ti mesmo e a nós. Tá vendo? O ladrão, camarada, está preso com Jesus ali, ó, está amarrado na cruz, está pregado na cruz. Ele está pensando nele: Jesus, você não é o Cristo, hein, rapaz? Você não é o rei aí, ó? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Vamos sair daqui rápido. Libera a gente aí, ó. Todos os três, chefes, soldados, o ladrão, a mentalidade é egoísta, individualista. Eu, salva-te a ti mesmo. Eu quero salvar a minha ganância, é minha ambição, é meu narcisismo, é minha vaidade. Eu. Agora tem um que é diferente. O outro ladrão: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas esse aí não fez nada de mal. Jesus, lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Você viu a palavra salva-te a ti mesmo aí? Não. Chefe, soldado, mau ladrão, todos salva-te a ti mesmo. O chamado bom ladrão é que foi capaz de reconhecer: não, nós estamos aqui porque merecemos. Cometemos crimes, delitos, merecemos. Mas esse aí é um inocente. Esse salvou a todos. E ainda ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quem é que está no reino? O rei. Por isso que esse evangelho está aqui hoje. Aqui está a explicação. É justamente um ladrão que vai reconhecer que Jesus é rei. Porque quando ele diz, lembra-te quando estiveres em teu reino, o que ele está chamando de reino? Depois da morte? O reino dos céus, o paraíso, a vida eterna. É quando ele recebe de Jesus a resposta: hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Hoje. Ou seja, só entra no paraíso, só experimenta o céu, a vida com Jesus, aquele que é capaz de salvar os outros e não apenas a si mesmo. Nós vivemos numa sociedade que está preocupada apenas em salvar a si mesmo. Só que nós que viemos à igreja, nós que estamos aqui celebrando a Eucaristia, nós que rezamos, que cremos em Deus, não podemos ter essa mentalidade. Nós temos que lutar contra essa mentalidade de querer salvar a mim mesmo. A minha vida nesse mundo é para salvar os outros e não a mim mesmo. A minha salvação está na medida que eu sou capaz de salvar os outros, e não quando eu me volto para mim mesmo. Por isso a cruz, olha comigo lá no alto, olha. A cruz é o momento de maior reinado de Jesus. Por quê? Porque você está vendo ali um corpo pregado numa cruz. Não. Ali você está vendo o amor que se entrega. Ali você está vendo o perdão que se dá. Ali você está vendo a generosidade que se espalha. Ali você está vendo a gratuidade que se recebe. Ali você está vendo a doação total, plena, de mais nada, por nós, por você, por mim, por nós. Então a cruz é o lugar do reinado de Jesus. Por quê? Porque a cruz é o lugar que ele se oferece, é o lugar que ele se entrega, é o lugar que ele salva, que ele liberta. Porque a cruz é o lugar que Jesus oferece para nós todos a salvação.
Aí ele se faz rei, porque não pensa em salvar a si mesmo, mas quer salvar a mim, a você, ao mundo inteiro. Aí você entende por que o evangelho de hoje fala da cruz. Jesus não é o rei do arroz, Jesus não é o rei da carne, Jesus não é o rei do futebol, não. Jesus não é rei porque faz sucesso, Jesus não é rei porque tem muito dinheiro, porque é o mais importante. Jesus é rei porque ama, porque salva, porque cura, porque liberta, porque protege. É isso que faz de Jesus rei. E nós somos os súditos dele, os seguidores dele, à medida que nós vivemos os valores que ele ensinou ali na cruz. Nós também doamos a vida pelo outro, não somos pessoas egoístas. Nós também partilhamos o que temos com os outros, não somos gananciosos. Nós também somos capazes de estender a mão para o outro, não somos pessoas preguiçosas que só pensam em si mesmo. E cada vez então que eu me volto para o outro, a minha salvação está acontecendo. E cada vez que eu me volto só para mim mesmo, fechando-me, a minha perdição está acontecendo. Então essa é a pergunta para você hoje, e assim eu termino essa reflexão. Você, diante de Deus, está salvando a si mesmo? Ou está salvando os outros que estão ao seu lado? Você, o que você está fazendo da vida? Você, marido que está aqui, você está preocupado em salvar a sua mulher ou a si mesmo? Você, esposa que está aqui, você está preocupado em salvar o seu marido ou a si mesmo? Você, filho, filha, você está preocupado em salvar seu pai e sua mãe, ou está preocupado em salvar a si mesmo? Essas são as perguntas que a gente precisa responder. Não para o Padre Nelson, não. Para você mesmo e para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.